Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje está muito quente, muito calor e o papo hoje é quente, hein, crente? Papo quente, como diz aí alguns irmãos nos meus comentários aí dos vídeos, eles falam assim, palavra forte, né? Pois é, hoje eu venho com uma palavra forte, babado, mas que eu tenho certeza que vai edificar bastante as nossas vidas. Amém? Então vamos bater um papo? É isso que eu quero fazer hoje, bater um papo, tão somente, tá? Outro dia eu falei que um texto fora do contexto se torna um pretexto, em um vídeo que eu fiz. E que muitas vezes nós tiramos o texto do contexto para termos um pretexto para fazermos coisas que não nos convêm. Muitas vezes nós queremos justificar os nossos erros usando aí a palavra de Deus. E não dá certo, né, queridos? Porque a palavra de Deus, ela não tem essa finalidade de justificar o erro de ninguém. Amém? E hoje eu quero bater um papo que vai um pouco além dessa questão do pretexto aí, do texto fora do contexto que se torna um pretexto. Eu quero falar sobre algumas práticas, duas práticas na verdade, que eu vejo acontecendo muitas vezes, com muita frequência, que é a questão de que algumas pessoas não só tiram o texto do contexto, mas criam os seus próprios textos, seus próprios contextos, vem aí criando aí alguns versículos próprios, amém? E também a questão de que algumas pessoas utilizam a Bíblia, nossa amada Bíblia, querendo adaptar a Bíblia para suas vidas, tá? Essas duas práticas, meus queridos, nada mais é do que formas de manipular a palavra. Tanto você criar aí os seus textos próprios em nome de Deus, como você querer adaptar a palavra de Deus para a sua vida, isso se chama manipulação da palavra. É uma palavra forte, mas não tem outra palavra, né? É manipulação da palavra. Pode ser também adulteração da palavra. Amém? Vamos começar falando sobre essa questão de textos próprios aí, de versículos próprios, né? Como que é isso? Como é que isso tem acontecido? Às vezes eu escuto algumas coisas, queridos, saindo da boca de homens e mulheres de Deus, que eu me pergunto, de onde foi que ela tirou isso? Né? Que Bíblia é essa que essa pessoa está lendo? Que versículo que é esse que essa pessoa aí está falando aí com tanta propriedade, dizendo que é de Deus, que Deus falou assim? Eu escuto às vezes algumas coisas, nós escutamos algumas coisas que muitas vezes eu vou procurar na Bíblia e eu não encontro, e eu viro e reviro, volto, vou para frente e eu não encontro, simplesmente porque não existe, né? Simplesmente porque existem pessoas que estão despejando aí os seus achismos, as suas opiniões, impondo as suas opiniões, saindo totalmente fora do que está escrito na Bíblia, mas muitas vezes dizendo que Deus, que Jesus fez aquilo, que Deus falou aquilo. E eu fico, onde foi que essa pessoa viu Jesus agir dessa maneira? Que parte da Bíblia que Deus falou isso? Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com estas coisas. Muito cuidado, porque o que nós cristãos precisamos fazer é levar o Evangelho e não as nossas opiniões. Amém? Guarde um pouquinho aí as suas opiniões para você. E pior, não use as suas opiniões como se fosse a palavra de Deus. Isso é muito perigoso, isso tem acontecido muito. Por isso que eu falo, sempre vou falar, vocês vão ouvir eu falar muitas vezes,
É muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, sabermos manejar a palavra de Deus. É muito importante a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. É muito importante, queridos, para que nós não venhamos a aceitar qualquer palavra como palavra de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas aí têm aceitado qualquer palavra como palavra de Deus. Ah, porque foi o pastor lá não sei da onde que falou e o cara é top, então ele falou e é assim. Querido, eu posso falar o que eu quiser, mas nem tudo o que eu falar de repente vai ser aquilo que Deus falou na palavra dele. Por isso é importante que a Bíblia não seja para você um objeto decorativo na sua casa, que a Bíblia não seja para você um objeto de religiosidade, assim como um patuá, sabe? Tem pessoas que deixam lá a Bíblia aberta todos os dias. A Bíblia está lá aberta no Salmo 91, no rack, né? Cheia de pó, que a pessoa nunca nem pegou aquela Bíblia para ler, mas está lá, aquela Bíblia enorme, linda, aberta, no Salmo 91. Por que está aberta, irmã, que você deixa essa Bíblia aberta todo dia no Salmo 91? Ah, porque me falaram que é bom para afastar, né, as coisas ruins de casa. A pessoa nem sabe do que se trata o Salmo 91, nunca pegou aquela palavra para estudar aquele salmo, para meditar nele, mas ela ouviu falar e ela coloca lá e pronto. Ela acha que isso é suficiente para ela ter comunhão com Deus. Vamos parar com essas besteiras, queridos. A palavra de Deus, ela é viva, ela deve ser vida e viva na minha vida, na sua vida. Ela deve ser o seu pão diário. Se alimente todos os dias como um pedaço desse pão, para que você venha servir a Deus e não a homens, para que você venha entender o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, o conhecimento nós adquirimos através da palavra de Deus. E a verdade também está na palavra de Deus. E só ela pode nos libertar. Amém? São tantas besteiras que têm saído aí de homens e mulheres de Deus. Sabe, as igrejas, muitas igrejas hoje estão mais preocupadas com suas próprias doutrinas, impor as suas próprias doutrinas, do que ensinar o verdadeiro evangelho, pregar o verdadeiro evangelho. E muitas pessoas têm se agarrado a isso, a essas doutrinas de homens. Precisamos pensar: será que temos servido a homens ou temos servido a Deus? Você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário, você não precisa nada para você pegar a sua Bíblia, abrir e ler. Você só precisa clamar para que o Espírito Santo seja derramado na sua vida, para que você tenha a revelação daquela palavra. Amém? Não é preciso nada além disso, queridos. Vamos parar de ficar inventando coisa. Ah, porque, sabe, fulano sabe tão bem a palavra, mas eu não, eu tenho muita dificuldade. Tem dificuldade, querido? Pede para Deus te ajudar. O Espírito Santo está aí, acessível a todos nós. Ele foi derramado no mundo. Amém? Você não é menos capacitado, nem mais capacitado do que ninguém.
O Jô Soares, querido, ele é um homem muito inteligente, que eu admiro ele muito, assim, pela inteligência dele, amém? Admiro mesmo. Não há mal nenhum em admirar, eu não idolatro, eu admiro, tá? Fique claro isso, para ninguém sair por aí falando, ah, a crente lá na internet, do YouTube, falou que ela idolatra o Jô Soares. Eu admiro ele como admiro muitas outras pessoas, tá? E ele falou já que ele já leu a Bíblia diversas vezes. E ele é uma pessoa notável isso, né, gente? Que ele é dotado de muita inteligência, é mesmo. E se você perguntar para ele qualquer coisa da Bíblia, ele vai te responder, porque ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Só que ele vai te contar uma história. Ele não vai conseguir edificar a vida de ninguém contando uma história. Por quê? Porque ele não é merecedor? Não, porque ele não tem o Espírito Santo agindo na vida dele, para que ele possa ter aquele entendimento da palavra, a palavra revelada. Nós somos cristãos, entendemos isso. Revelação da palavra não tem nada a ver com inteligência, querido. E tem pessoas aí que estão se achando muito inteligentes, simplesmente porque sabem versículos de cor, porque conhecem as histórias da Bíblia, e isso não quer dizer nada. Quando a gente fala em ter intimidade com Deus, em conhecer a palavra de Deus, nós não estamos falando aqui de você decorar a Bíblia. Nós não estamos falando aqui para você decorar versículos. Nós estamos falando aqui de meditação na palavra, de mergulhar na palavra, de palavra revelada. E isso é dom de Deus, é só o Espírito Santo que é capaz de nos revelar a palavra dele. Amém? A nossa muita inteligência, por mais inteligente que sejamos, não é capaz de desvendar, de explicar as coisas de Deus. E muitas vezes nós ficamos, porque ele sabe o que ele está falando, porque ele é muito inteligente, ele sabe tudo de Bíblia e não sei o que. Querido, por favor, e muitas vezes os próprios líderes religiosos, pastores, presbíteros, enfim, pessoas aí que pregam a palavra, têm se achado realmente super inteligentes e na verdade estão cheios de si mesmos. E nós precisamos tomar muito com isso, porque pessoas cheias de si mesmas vão falar delas mesmas, não vão falar da palavra de Deus. Eu posso falar o que eu quiser, querido, como eu disse. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Amém? Mas a palavra de Deus, ela fala aquilo que está no coração de Deus. E é a ela que nós temos que nos atentar. Às vezes eu recebo nos meus comentários dos vídeos e eu agradeço. Fico muito feliz em ouvir isso. Quando eu escuto, nossa, que palavra sábia, como você sabe, irmã, que sabedoria. Eu fico muito feliz, mas sem vaidade. Porque quando eu escuto isso, eu vejo que a glória do Senhor está sendo manifestada na minha vida. A sabedoria vem deles, vem dele, queridos. Vem do Senhor. Eu não sei nada. Eu não vou dizer para você que eu sou burra. Eu não me acho burra, realmente. Eu me acho uma pessoa inteligente. Mas não é a minha inteligência que revela a palavra para mim. Não é a minha inteligência que faz com que eu fale alguma coisa para edificar a vida de alguém. Eu já fiz coisas na minha vida, queridos, que muitas pessoas olham e falam assim, nossa, como uma pessoa inteligente como você fez isso? E é simples a resposta, as pessoas não entendem, mas para mim é muito simples a resposta. Porque eu estava distante do Senhor, eu não tinha Deus na minha vida. E eu sem Deus, eu não sou nada. Tudo
é para Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você tem ouvido palavras aí que você tem achado sábias, glória a Deus por isso. Não é glórias a mim, é glória a Deus. Eu sei o meu lugar, eu sei o meu tamanho. Eu sei que sem Deus na minha vida eu só faço besteira, por mais inteligente que eu seja. Se eu me desviar amanhã, eu não vou deixar de ser inteligente, mas eu vou fazer um monte de besteira, porque eu preciso de Deus na minha vida. Se você perguntar, pedir um conselho para mim, Ana, talvez eu te diga um monte de besteira dentro do meu achismo. Mas se eu, Ana, tiver a palavra de Deus viva no meu coração, e quando alguém me pede um conselho, eu falo o que Jesus faria no lugar dela, o que Jesus diria para ela, e eu usar o conhecimento que é de Deus para dar um conselho para aquela pessoa, eu sei que ela vai ser edificada, mas não é por mim, é por Deus. Amém? Eu vejo muitas pessoas aí, muitos homens e mulheres de Deus que têm se achado mais sábios do que Deus, que têm se achado grandes. Nós somos pequenos, querido. Vamos diminuir para que Ele cresça, para que Ele apareça, querido. Diminua para que Ele cresça. Eu me diminuo todo dia, todos os dias perante o Senhor. Pode parecer para vocês muito fácil, qualquer pessoa que for um pouco inteligente, que ler a palavra, conseguir fazer uma interpretação de texto, ela pode muito bem pegar a Bíblia, ler e vir aqui interpretar e falar da Bíblia, gravar um vídeo, não é? Parece uma coisa muito simples, mas não é tão simples. Não que isso não possa ser feito por mais ninguém. Todos podem ter essa capacidade de gravar um vídeo, de pregar a palavra de Deus. Todos. A Bíblia é acessível a todos nós. Glória a Deus por isso. Amém? Mas não é tão simples assim. Eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de jejum, eu oro nas madrugadas, eu tenho intimidade com o Senhor. Por quê que eu faço isso? Porque se eu não tiver essa comunhão com Deus, querido, não há nada de bom que vai sair de dentro de mim para vocês. Amém? Se eu vier aqui, posso falar palavras bonitas e difíceis, fazer textos super elaborados, mas não vai edificar. Vai ser uma palavra que vai voltar vazia, mas a palavra de Deus não, ela não volta vazia. Então você que é líder, pastor, missionário, não sei, se sonde a respeito disso. Que ensinamento você tem dado para as tuas ovelhas? Você tem ensinado de você mesmo? Ou você tem ensinado aquilo que o Senhor nos deixou como verdade? Que evangelho você tem pregado? O seu evangelho é a sua teologia? Ou é o evangelho de Cristo Jesus? E você, ovelha, você tem tido intimidade com Deus? Você tem buscado a palavra de Deus revelada para que você tenha discernimento do que é do Senhor e do que não é? Cada um tem que fazer a sua parte, queridos. Amém? Vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com o que nós, que temos a oportunidade de pregar o evangelho, estamos falando. E vamos tomar cuidado com o que nós que estamos ouvindo, estamos recebendo. Amém? Outra coisa que eu queria falar, que é sobre as pessoas que ficam aí querendo adaptar a palavra de Deus às suas vidas. Queridos, isso é algo que acontece demais. Já aconteceu muito comigo, inclusive. Já fiz muito isso. Até eu entender
Muitas vezes eu tentei adaptar a palavra de Deus à minha vida. E não adianta, querido. A palavra de Deus não vai se adaptar às nossas vidas. Nós é que temos que nos alinhar à palavra de Deus. Nós é que temos que nos adaptar à palavra de Deus, queridos. Não adianta. Presta muita atenção, porque esse tipo de prática, ele dá alguns indícios. Muitas vezes, você pode se pegar aí lendo a palavra e selecionando aquilo que serve para você e aquilo que não serve. Presta atenção nesses sinais, nesses indícios. Se você perceber que você está lendo a palavra e algumas coisas você acha que serve, algumas coisas você tem achado que não serve, liga o seu alerta. Amém? Porque isso é perigoso. Você está manipulando a palavra. Você está querendo que Deus se adapte a você. E Deus é Deus, Ele não vai se adaptar a você. Como assim? Eu vou explicar melhor. Eu gosto de exemplificar muitas coisas. Por exemplo, você abre lá na palavra de Deus e vê que a mulher, ela deve ser submissa ao homem. Aí você fala, não vai dar, porque eu tenho um gênio forte, o Senhor entende, é minha personalidade, é o meu jeito de ser, então para mim não dá. Queridos, eu tive muita dificuldade com a questão da submissão. Quando eu li essa palavra, quando alguém pregava sobre submissão, chegava a me dar arrepios. E eu pensava dentro de mim, eu falava para o Senhor, eu não vou ser submissa a ninguém, a homem nenhum. Não vai ter homem no mundo que vai mandar em mim. Porque eu nem entendia, percebe? Esse tipo de frase é de quem nem entende o que é submissão. Porque submissão não é nada disso. Um dia eu ainda vou falar sobre isso. Amém? Mas eu falava, não, essa palavra não. Eu adorava todas as palavras, mas chegava na parte da submissão, queridos, nossa, eu subia no salto e falava, não, essa não é pra mim, porque eu tenho um gênio forte, eu sempre tive um gênio forte, realmente. Sempre fui uma pessoa explosiva, uma pessoa geniosa, né? Mas, queridos, a palavra de Deus, ela é pra mim e pra você. Quando Deus diz a mulher deve ser submissa, Ele não diz as calmas devem ser submissas, mas as geniosas eu vou relevar um pouquinho e você pode de vez em quando não ser. Não, a palavra de Deus é para mim, que sou geniosa, e para você que é calma. É para todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Não queira ficar querendo adaptar a palavra de Deus para sua vida. Você que vai ter que se adaptar a ela. Eu tive que entender. Meu Deus quer que eu seja submissa, é agradável ao Senhor que eu seja submissa ao meu marido. Então eu vou ser. Então eu vou tentar. Não queira ficar tentando o contrário, porque você não vai conseguir nada, querido. Você só vai se frustrar. Cada vez que você ouvir aquela palavra vai te dar raiva. E assim você vai se distanciando cada vez mais de Deus. Ah, porque sexo antes do casamento? Não, isso daí era naqueles tempos. Hoje a gente está em outros tempos, querido. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Não existe isso. Ah, era naquele tempo e agora mudou. Tá? Não existe isso. Existe toda uma explicação, né? Todo um contexto de por que o sexo fora do casamento é ilícito, é imoralidade para o Senhor. E nós precisamos entender isso. E isso não tem nada a ver com aqueles tempos e novos tempos. Amém? Se você está sendo influenciado pelo mundo, é você, tá? Talvez seja o momento de você enxergar isso e voltar lá atrás e pedir para o Senhor tirar toda a influência mundana de você e colocar a influência dele sobre a sua vida. Agora, não ache que Deus vai ser influenciado pelo mundo.
Porque ele não vai, querido. O mundo pode piorar ainda muito mais. Os valores podem ser cada vez mais distorcidos e trocados e invertidos. Mas os princípios de Deus serão sempre os mesmos. Agora, nesse tempo, no tempo dos seus filhos, no tempo dos seus netos, dos seus bisnetos, de geração em geração. Nós precisamos entender isso. Ah, isso daqui não é pra mim, não, porque isso daí é de outra época. Não existe isso, querido. Deus não é Deus de modinha, não é de época. Deus é Deus. Ele é, Ele era e Ele será. Amém? Vamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque isso acontece muito. As pessoas querendo que o evangelho seja para servi-las. E não é, querido. O evangelho, ele é para que você sirva. A palavra de Deus não é para satisfazer as suas vontades, as suas necessidades. Se esse é seu pensamento, esse pensamento é um pensamento egoísta. Deus não quer satisfazer as suas vontades, as suas necessidades. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Deus quer que os propósitos dele se cumpram na sua vida, na minha e na sua. Nós não vivemos um evangelho de conveniência. O evangelho de Cristo não é um evangelho de conveniência. Não é este evangelho de purpurina que muitas vezes está sendo pregado. Amém? O Senhor tem prazer em nos alegrar. Claro que Ele tem. O Senhor tem prazer em concretizar os nossos sonhos. Mas quando nós oramos, nós dizemos: seja feita a tua vontade e não a nossa. Por quê? Porque nós sabemos que a dele é perfeita, boa e agradável sempre. Então não queira inverter os papéis, não queira ditar as regras. O mestre é ele. Amém? Quem dá as regras é Ele. Você tem o livre-arbítrio de obedecer ou não. A escolha é sua. Mas Deus não vai deixar de fazer algo porque o mundo não gosta, porque você vai ficar chateado. Ele não vai deixar de fazer o que Ele tiver que fazer, porque Ele é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus. Ainda que você fique frustrado, fique chateado, não concorde, Ele vai continuar sendo Deus, querido. Então, vamos procurar nos alinharmos com a palavra do Senhor. Vamos nos colocar no centro da vontade de Deus. Para com essa mania de querer que Deus esteja a seu dispor. Faça do jeito que você quer. Entende? Querer adaptar o evangelho para a sua vida. Se adapte ao evangelho. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Que nós possamos refletir aí, né? Nessa mensagem. Ah, meu passarinho está emocionado hoje. Não para de cantar. Que nós possamos refletir nessa mensagem, amém? Que essa mensagem, ela seja uma semente lançada em terra fértil. E que nós possamos ficar atentos, para que nós não venhamos manipular a palavra de Deus. Amém? Vamos aprender a manejar a palavra de Deus da forma correta.
Beijo pra vocês, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal. Amém? Fica com Deus, até amanhã.